satisfação que eu participo dessa sessão como coordenador da sessão, especialmente no momento que a gente vê uma pessoa dentre as que a gente formou ao longo da vida, conduzindo o seu trabalho com tanta qualidade e afetividade. Desde os primeiros momentos que eu convivi com a professora Rita, a gente já percebia, assim, aquela pessoa que chega para a gente com luz própria. E isso não deixa de ser uma grande qualidade dela, porque não tem hora ruim. Todas as horas com a Rita são boas ou ótimas. Então, eu queria caracterizar meu reconhecimento a todas as suas qualidades. Vou tentar me achar aqui na minha cola. Então, com grande satisfação, eu apresento o professor André Luiz Fernandes Palmini. Meu celular vai ter que várias páginas até concluir o currículo dele. Então, esse é o resumo, imagina o completo. Então, graduado em Medicina na URGS, residência médica em Neurologia, no Serviço de Neurologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Clinical Research Fellowship em Epileptologia e Neurofisiologia Clínica pelo Montreal Neurological Institute, doutorado em Neurologia pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, pós-doutorado em Neuroimagem. Eu vou começar a pular um pouco, senão nós não vamos atender o tempo. E Epileptologia National Hospital for Neurology, at Queen's Square University de Londres, professor titular de Neurologia do Núcleo de Neurociências da Escola de Medicina e Pós-Graduação na PUC, coordena e colabora com um número importante de projetos de pesquisadores nacionais e internacionais em diversas áreas do conhecimento, principalmente em epilepsia, alterações do comportamento. E também déficit de atenção, hiperatividade, demências, neuroimagem nas doenças do comportamento. Membro da comissão organizadora do Congresso World Congress on Brain Behavior and Emotions desde 2005 e do corpo editorial de 4 periódicos internacionais na área da neurologia. Recebeu 4 prêmios como pesquisador na sua área de atuação. Atualmente é chefe do serviço de neurologia do Hospital São Lucas da PUC, diretor do programa de cirurgia de epilepsia do Hospital da PUC. Vejam que doença crônica é fortemente o trabalho do professor. Ele vai nos brindar com as suas reflexões a respeito de empatia em doenças crônicas. Por favor, doutor André, seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos aí. Obrigado pela apresentação do professor Gilberto. E claro, para a professora Rita aí, que é amiga de todos nós, todo mundo admira ela. Então, obviamente, um convite da professora Rita, a gente nem pestaneja, correto? A gente aceita de qualquer maneira e é sempre um desafio aí poder falar, ainda mais que esse é um evento, digamos, que é de pessoas que lidam com um aspecto daquela que é a minha atividade, que é lidar com pessoas com doenças crônicas, mas que tem várias vertentes, assim, né, que são pessoas lá da profissionais de saúde, pessoas da área da epidemiologia, etc. Então eu procurei organizar essas minhas reflexões, que é bem isso que eu pretendo fazer, né? Um conjunto de reflexões a partir de uma visão mais ampla, né? De uma audiência que tem uma perspectiva mais ampla e não especificamente, digamos, neurológica sobre o assunto, né? Eu sou neurologista e, como todo neurologista, eu trabalho bastante com doenças crônicas. Eu não acho que a neurologia ela tem um apanágio específico disso, certamente outras especialidades da medicina também são assim, e também não são só médicos que lidam com a saúde, com pessoas com essas coisas, na verdade, um leque muito grande de profissionais de saúde, até muito mais do que os médicos, tem um contato direto com pessoas com enfermidades crônicas, né, na área da reabilitação, na área da enfermagem, e eu pretendo, assim, encampar um pouco esses aspectos aqui na minha apresentação. Tá. E, naturalmente, o termo empatia, ele nos traz uma
todo mundo tem uma noção do que seja, e óbvio que eu vou tentar trazer alguns aspectos do ponto de vista neurocientíficos, da neurobiologia da empatia, mas não apenas isso, eu vou tentar trazer isso também sob um ponto de vista mais geral. Bom, como é que eu organizei isso? Eu organizei começando com um gráfico, né, de 1943, né, do Marlowe, que é um psicólogo bem famoso ali dos anos 40, em que ele estabeleceu o que seria a hierarquia das necessidades humanas, né? Começando, deixa eu só ver se o pointer está aqui, com a fisiológica, né? Assim, a gente tem que se alimentar, a gente tem que reproduzir, a gente tem que se hidratar, né? A questão da segurança, de que a gente tem que se proteger, né, e especialmente proteger os nossos filhotes, né, depende de nós. Depois a questão da necessidade de interações sociais, autoestima e eventualmente uma sensação de plenitude na nossa vida, ok? Bom, essa é uma pirâmide famosa e a maneira de começar essa apresentação, que me parece mais adequada, é mudando um pouco a pirâmide e trazendo a questão social para a base dela, junto com as questões fisiológicas. Eu acho que cada vez mais, né, a gente valoriza o quanto a integração entre as pessoas, a interação entre as pessoas e a valorização dessa interação é crucial para o nosso bem-estar, tanto quanto um alimento ou algo que a gente se hidrata, né? Isso ficou muito escancarado no período da pandemia, em que muitas pessoas que tiveram uma privação social tiveram muitos problemas, não é, do ponto de vista orgânico, neurológico, degenerativo, etc. Bom, então esse é o meu ponto de partida. E como empatia, a gente sempre tem empatia com alguém ou com alguma situação que envolve questão social, me parece que é um início adequado. Eu pretendo tocar só em 3 pontos e eu vou usar minha meia hora sobre esses 3 pontos. O primeiro ponto que eu vou abordar é um ponto sobre a oportunidade maravilhosa que profissionais de saúde têm de serem pessoas felizes, não é? Na medida em que o manejo, o contato e o tratamento, né, de pessoas com doenças crônicas abre uma oportunidade de ser feliz. Então eu vou tentar trabalhar com isso. A segunda coisa é que eu vou entrar um pouquinho mais na questão empatia em si, que tem a ver com o que se conhece em termos de neurociência hoje, de como é que a gente sabe o que está na cabeça da outra pessoa. Porque para que eu empatize com alguém, eu tenho que, de alguma maneira, entrar um pouquinho, né, nos sapatos daquela pessoa. O que a medicina, o que a neurologia, ou a neurociência hoje nos traz nesse sentido, né? Que eu chamei de a neurociência da empatia e do entendimento da mente alheia. E, por fim, a questão do papel e o poder do acolhimento, que seria uma espécie de empatia na prática, assim, tá certo? Bom, para iniciar essa minha apresentação, quando eu fui dar uma estudada, assim, claro, todas as vezes que a gente é convidado para alguma coisa, isso é muito importante para o pessoal mais jovem, assim, que está fazendo doutorado, mestrado, né? Quando a gente é convidado, a gente não parte do zero, a gente parte de alguma coisa que a gente já conhece, que a gente já estudou, que a gente já preparou, e a gente acrescenta as coisas com a perspectiva do que a gente vai falar para enfatizar mais um ponto ou outro ponto. É claro, eu tenho até uma disciplina que até eu vou sair daqui, não vou poder ficar discutindo muito o nosso assunto, porque eu tenho aulas 9h45 ali no prédio 12, que é justamente sobre a neurobiologia do comportamento humano. Então eu tenho uma base disso. Mas como é que eu pensei para apresentar aqui? Eu disse assim, olha, vamos fazer de conta que eu não tenho muita coisa preparada e que eu vou começar buscando um pouco a literatura dessa preocupação de pessoas com doenças crônicas. E eu achei um artigo de uma área que não tem nada a ver com a minha, né, que é da reumatologia, sobre pessoas com artrite reumatoide, que é uma doença crônica. E é interessante que é um artigo sobre que preocupações pessoas com uma doença crônica têm, e claro que vão variar um pouquinho conforme a doença, né? Mas aqui me parece que o artigo faz uma visão ampla de situações que se passam na mente de pessoas com doenças crônicas. Então me acompanhem um pouquinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar o point. Então, eu preciso me organizar em termos de enxergar o que está lá. Então, a primeira coisa é que quem tem uma doença crônica frequentemente não quer demonstrar que tem, tá certo? Então, tem a sensação de que, eventualmente, eu pareço que está tudo bem comigo. Então, a pessoa gosta de parecer que está tudo bem, certo? Então, tenta lidar assim com a invisibilidade da doença, uma preferência para escondê-la e, eventualmente, o embaraço, né, o constrangimento com sintomas que vai tentar esconder. A segunda preocupação é que frequentemente gera uma crise de identidade. Assim, eu era de um jeito antes de ter isso,
a partir do que eu tenho isso, eu passo a ser de outro jeito. E quem sou eu a partir desse novo momento, não é? A terceira coisa é que ter esse problema ocupa o mindset da pessoa o tempo todo. A pessoa está o tempo todo preocupada e pensando naquilo. E, por fim, não é? A pessoa tem que lidar com a necessidade e com a realidade de que isso é uma coisa crônica. Então, nesse artigo, ele pega frases que as pessoas diziam e que ilustram cada um desses aspectos. E que eu achei legal pegar uma frase de cada aspecto para trazer para você. Tá certo? Então, aqui na questão, eu não vou conseguir ver lá, mas na questão de tentar esconder um pouquinho, né? Que it's one of those things you can't see it, ok? Eu pareço que eu estou bem, na verdade, quando as pessoas olham para mim, eu estou aparentemente tudo bem, tá certo? Eu não quero parecer que eu tenho um problema, é aquela coisa da invisibilidade, né? Uh, a outra coisa é assim, ó. Algumas vezes meu marido chega em casa e eu tô assim, tô cheio de maquiagem, etc., como se eu estivesse totalmente bem e aquela noção de tentar esconder isso um pouquinho, né? Mas também aquela outra coisa que é o embaraço, o constrangimento, né? Quer dizer, essa aqui é sobre pessoas com artrite reumatoide, então eu de repente tô com as minhas mãos inchadas, os meus dedos inchados, e é um pouco constrangedor ir sair com alguém e ter que meio que esconder as minhas mãos e tal. Então são as preocupações que as pessoas têm, e aquela coisa assim, eu acordo de manhã, na primeira coisa quando eu boto meus pés no chão, eu já penso que eu tenho aquela doença, que eu tenho aquele problema. Então, na verdade, eu achei bastante bacana aqui, né, ter estudado e o fato desse artigo trazer coisas que são aparentemente óbvias, mas às vezes alguém tem que escrever, a gente tem que ler o óbvio e se lembrar desse óbvio cada vez que a gente conversa e avalia um paciente. Quer dizer, esse último item ali, que eu achei bem importante, é a pessoa assim, ter uma idade X, imaginar que ela vai viver mais Y anos com aquele problema. Como é que ela vai estar? Será que vai, quanto isso vai piorar? O que vai acontecer? Então, na verdade, eu comecei dessa maneira, porque se essas coisas estão na mente de quem sofre, elas têm que estar também na mente de quem convive e quem cuida dessas pessoas, tá certo? Que eu acho que um pouco é a essência da empatia e eu achei importante começar dessa maneira. O primeiro, então, aquilo foi um aperitivo, tá certo? O meu primeiro ponto é a questão da felicidade do profissional da saúde. O que eu quero dizer com esse ponto? Eu quero dizer que atuar como profissional de saúde com pessoas que têm doenças crônicas nos oferece uma oportunidade única de ser feliz. E eu achei interessante isso. Isso foi uma ideia que veio na minha cabeça lendo coisas e eu vou tentar explicar como é que eu refleti sobre isso a partir do que seria um aparente paradoxo, tá certo? Qual é o aparente paradoxo? Como é que gente que trabalha com pessoas que sofrem, que estão preocupadas, que o tempo todo tem uma preocupação na mente, uma angústia relacionada a isso. Como é que lidar com essas pessoas no dia a dia pode te fazer feliz, né? Quer dizer, quem não trabalha nessa área, quem não é profissional de saúde e quem tem amigos de outras áreas que trabalham em qualquer outra coisa, frequentemente a pessoa, o teu amigo diz assim, bah, mas eu jamais faria o que tu faz. Imagina, eu tenho uma vida tão mais ok, eu vou ali, eu trabalho naquele banco, ou eu sou arquiteto, falo com o meu cliente, vejo lá o material que tem que ser entregue, ou o outro lá é dentista, bom, dentro da saúde, mas o outro lá sei lá, engenheiro, aí o outro lá é funcionário público, trabalha numa área X lá da administração. Bem, eu faço o meu trabalho, tal, eu não preciso me envolver com esses dramas humanos, tá certo? Então, em última análise, o que as pessoas estão nos perguntando é como é que lidar com dramas humanos pode trazer felicidade e não um peso, entendeu? É claro que eu não vou querer ser naivo, é claro que o dia a dia de quem lida com pessoas sofridas traz também um peso, mas traz grandes oportunidades de ser feliz e eu vou tentar mostrar onde é que entra a neurociência desse aparente paradoxo. Qual o paradoxo? De que profissionais da saúde têm grandes oportunidades para serem felizes, apesar de lidarem com dor, tristeza, sofrimento e desespero, tá certo? Então, para entender esse paradoxo de encontrar felicidade lidando com tristeza, a gente tem que entender um pouquinho do que é felicidade e entender um pouco a biologia do bem-estar e da tristeza. E depois ver como é que a gente aplica isso em pessoas com doenças crônicas, tá certo? Bom, fala, professora. Tá, então eu estou tentando traduzir, eu estou falando muito ligeiro, então eu vou falar very slowly. If I knew Professor Cho was going to be here, I'm going to be very slowly. I'm sorry about this. Então, vamos lá. Então, entra o filósofo, tá certo? Isso aqui é uma frase do Immanuel Kant, né? Que o conceito de felicidade tem a ver não com a razão,
mas sim com a imaginação. Todos nós fazemos uma narrativa mental das coisas o tempo todo, né? Quer dizer, o que está na mente de cada um é a impressão digital da gente, mais própria, mais única do que a nossa impressão digital, e a gente vai imaginando coisas, e essa imaginação pode nos ajudar a trazer a felicidade ou não, tá certo? Então, esse é um ponto de partida. E aí eu procurei estudar um pouquinho sobre o que significa ser feliz, né? Não faltam artigos sobre felicidade no planeta Terra, na literatura, e eu peguei um autor, já pegar outros, né? Um cara que, na verdade, ele vai tentar nos dar um entendimento de felicidade em três planos. Para a gente entender esses três planos, eu peguei um outro autor, que é o cara que criou a neurociência dos afetos, chama Jack Panksepp. Ele tem um livro clássico sobre isso, e depois tem mais de 500 artigos sobre esse assunto, mas o resumo da ópera é que ele nos propõe que nós temos uma organização do nosso cérebro em três níveis, tá certo? Um nível básico, baixo, que a gente compartilha com os animais inferiores, os animais, os primatas e subprimatas, com roedores, etc., que tem a ver com a organização das emoções básicas. Então, se nós estamos falando de felicidade, a emoção básica por trás da felicidade é a alegria. Então, nós temos uma área, né, um conjunto de estruturas na profundidade do nosso cérebro, mas a gente tem, o cachorrinho tem, a capivara tem, que produz a emoção nua e crua, básica, certo? Raw emotions. Isso vai interagir, já subindo um pouco e entrando na esfera humana, né, com áreas que nos permitem uma narrativa das emoções. Primeiro eu tenho medo, eu tenho alegria, eu tenho, digamos assim, uma atração sexual, ou eu tenho um pavor, um pânico, e dali a pouquinho, assim, ao mesmo tempo, mas no instante seguinte eu tenho uma razão para aquilo. Essa razão é uma narrativa, e essa narrativa gera um sentimento de orgulho, um sentimento de culpa, ou um sentimento de, é, enfim, né, de estar orgulhoso, de estar culpado, de estar com vergonha, etc. Por quê? Porque eu vou juntar essa emoção básica com alguma coisa ligada à memória e vai me permitir uma narrativa pela linguagem. Então, essa junção dessas duas coisas nos dá os nossos sentimentos e a explicação que a gente dá para o que a gente está sentindo. E, por fim, a gente tem uma área do nosso cérebro, que é a córtex cerebral, que junta tudo isso e mistura com aquilo que são os nossos objetivos na vida, nossa plenitude, o que a gente está fazendo, porque eu opto por fazer uma coisa ou outra, como são minhas decisões. Então, é a integração que vai desde uma coisa que faz eu ter uma emoção básica, até eu entender por que eu decido de um jeito ou de outro jeito, existe uma integração contínua disso no nosso sistema nervoso central, tá certo? Que permitem, então, que a gente possa olhar três níveis de felicidade como relacionados a cada um desses três andares do cérebro humano. Um é a emoção básica de alegria, prazer, né? Que é uma sensação momentânea, passageira, é o gol do time da gente, não é? É o momento que a gente recebe uma carta que passou no concurso, que ouviu o nome, tinha um tempo que a gente ouvia no rádio se passou no vestibular ou não, hoje acho que nem tem mais isso, né? Mas tinha um tempo que tinha. Então, aquele momento de alegria, mas é um momento, é uma coisa momentânea. Todo mundo sabe que está alegre, todo mundo sabe que está com medo, todo mundo sabe que está com pavor, todo mundo sabe que está com atração sexual, são emoções básicas. Não precisa ter um nome para isso, não precisa ter uma narrativa para isso. A narrativa é o andar superior, né? O andar de cima. É uma sensação reconhecível e aqui é a questão da emoção. O segundo plano é a combinação entre as emoções básicas e os sentimentos da gente, né? Então, um equilíbrio entre as alegrias e tristezas ao longo da vida. Aqui entra a nossa narrativa. Aí eu começo a pensar assim, mas podia ter acontecido isso de ruim, aconteceu isso de bom. Bom, então, pensando bem, que coisa boa, né? Então a gente tem aquela sensação de tranquilidade quando a gente cria a gente chama de metacognição, a gente reflete sobre as coisas e vê que elas estão indo de um jeito melhor do que elas poderiam estar indo, né? De que deu certo uma coisa que a gente pensou, de que tem um plano de uma coisa bacana. A doutora Rita ficou um ano preparando isso aqui, ou mais, né, Rita? Certo? De que eu me lembro disso. Então, tu vai pensando e dá dando certo, daí tu consegue a verba, daí tu consegue que o professor Tchê venha aqui e tal. Tudo isso aí começa a vir de uma maneira que a pessoa vai se sentindo bem, e essa narrativa da vida da gente é a vida da gente. Quer dizer, hoje é quinta de manhã, tem gente que já sabe o que vai fazer no sábado e já está feliz com o planejamento do que vai acontecer. Essa noção de clicar, assim, linkar emoção e cognição é o segundo plano. E o terceiro é a noção de propósito, certo? Aquela visão mais ampla do que vale a pena na vida. A gente pode estar alegre, a gente pode ter um baita programa, perspectiva do sábado de noite, mas a gente quer ter uma noção de onde é que a gente anda na vida. A gente não tem que estar solto pela vida, a gente tem que estar assim, né?
achando que tem uma boa qualidade de vida, que consegue usar nossa criatividade, né? Aproveitar o potencial, enfim, que é um predomínio mais da cognição. Então a gente tem esses 3 planos de felicidade. Onde é que isso entra? Eu vou entrar aqui agora, eu não quero me perder muito nisso, só dizer que as pessoas em geral se sentem relativamente felizes, na média, né? Daqui a nota de 1 a 10, certo? E tá aqui uma outra coisa, as pessoas sempre acham que vão ser mais felizes no futuro, né? Isso aqui é o que a pessoa estava num momento e que ela achou que ela ia estar dali a 10 anos, exceto quem já está muito feliz no presente, todos os outros acham que vão estar com uma score melhor no futuro, que é bom, né? A gente é essencialmente otimista, certo? E existe, claro, uma noção da psicologia cognitiva de que felicidade é um programa darwiniano, né, no ser humano. Ou seja, nunca tu chega lá, a gente não está feito para ser feliz, a gente está feito para ter a crença de que vai fazer coisas que vai nos trazer felicidade. Se a gente pensar bem, isso é crucial, tá certo? Porque a gente está sempre na perspectiva de que eu vou fazer uma coisa que vai me trazer felicidade. Isso quer dizer que eu vou ter que agir para buscar isso. E isso é a essência do ser humano, né? Que a emoção ela está intimamente ligada à ação. Então, a noção de ação para que eu consiga o que eu quero está na essência da própria razão de ser da felicidade. Bom, então eu comecei com essa introdução e para dizer assim, como é que a gente usa esses conceitos e como é que a neurobiologia encara esses conceitos para que cuidar assim não só deste paciente, mas do familiar desse paciente, que tem mãe, tem pai, tem filho, como é que é conversar com essas pessoas que lidam com ele, como é que a gente lida com isso e, ao mesmo tempo, transmite uma sensação de bem-estar para o outro e sente uma sensação de bem-estar, é o que eu vou tentar trazer aqui agora. E para isso, eu quero convidar vocês a pensar um pouquinho, mergulhar um pouquinho no cérebro, e é uma coisa um pouquinho mais neurocientífica, mas eu vou tentar fazer bem simples, assim, certo? Tem uma área, tem uma coisa que faz com que estudantes de faculdade, assim, do Brasil, nos Estados Unidos e tal, possam sair e fazer mais festa em fim de semana, tomar uma cerveja com os amigos, que é a participação em estudos científicos em que eles têm que ser voluntários, tá certo? Então, muito do avanço científico é em cima de voluntários que concordam pelo por ganhar alguns dólares ou reais para poder tomar sua cervejinha e sair no fim de semana, a serem voluntários de estudos. Estudos os mais diversos e que lançam mão, né, da aparelhagem que a gente tem hoje, tem aqui no Estudo do Cérebro, tem em vários lugares do mundo, para estudar o cérebro humano em vivo e em ação. Então, um conjunto de estudos tem a ver com dor. Então, o cara pega lá um grupo de voluntários que topam levar uns choquezinhos, tá certo? E vê, o choquezinho vai aumentando de intensidade, e quando a pessoa começa a sentir dor, ela avisa. E, ao mesmo tempo, está se obtendo imagens funcionais do cérebro, ou seja, que área do cérebro se ativa, ou que áreas do cérebro se ativam, quando uma pessoa começa a sentir dor. E aí, estudos em vários lugares do mundo mostraram a mesma coisa. Tem uma região do nosso cérebro, isso aqui é o meio do cérebro, tá? Como se pegasse uma laranja, que é o cérebro, cortasse ela pela metade, aí tem parte com a casca e tem a parte aqui dentro, que é a fruta mesmo. Então, nós estamos vendo a parte de dentro do cérebro. Então, na parte de dentro do cérebro, a gente tem uma área chamada cíngulo, né? Que é essa área aqui que está nesse verde, que é a área que sempre se ativa quando a gente sente dor. Muito bem. Ao mesmo tempo, fazendo o contraste disso, se descobriu há muitos anos que tem uma área do cérebro, na profundidade do nosso cérebro, que chama núcleo accumbens, que sempre se ativa quando a gente tem uma sensação de prazer e bem-estar. Tudo aquilo que nos traz prazer, uma perspectiva de prazer, aquele cheirinho para que está aqui no Rio Grande do Sul, não é daqui, o cheirinho do churrasco quando está morrendo de fome, aquela coisa gostosa da antecipação de um prazer ativa essa região. Não só a antecipação, como a obtenção dessa recompensa, desse prazer. Então nós temos uma gangorra, temos umas estruturas que têm a ver com dor, e estrutura tem a ver com prazer e bem-estar. Muito bem. Certo? Aí, uns outros pesquisadores foram fazer um outro estudo que pegaram outros estudantes aí de faculdade e disseram, vamos ganhar uns pila? Vamos. Então tá. Então vamos entrar num aparelho de ressonância magnética funcional e vamos jogar um joguinho de videogame com 2 bonequinhos.
Então tá aqui um bonequinho A, o bonequinho B, e tá aqui o voluntário lá que topou participar do estudo, lá no aparelho de ressonância magnética. E aí é um sistema que tem uns óculos, né, que é a pessoa uma coisa meio virtual, então ele está participando em 3 dimensões daquilo. O bonequinho A joga a bola para o B joga para o A joga para o nosso voluntário, joga para mim, eu jogo para cá, eu participo disso aqui. Aí, de repente, eu sou esse voluntário, de repente, os bonequinhos começam a jogar só entre eles. E eu fico esperando a bola e não vem a bola. Me esquecem, me deixam de lado. E aí eles foram ver que ativa no cérebro, quando eu sou deixado de lado, exatamente a mesma região da dor. E aí os caras resolveram achar que isso era uma coisa muito interessante, ou seja, a mesma área do cérebro se ativa quando eu tenho uma dor física e quando eu tenho uma dor da rejeição, e fizeram um paper com exatamente esse título na revista Science. A rejeição dói, um estudo de ressonância magnética da exclusão social. Então a gente tem uma área do nosso cérebro que sempre que a gente é rejeitado, é deixado de lado, faz com que a gente se sinta mal, essa área se ativa, a área da dor. É a mesma área que os animais inferiores, tem um editorial muito bonito na Science, nessa edição, quando eles estão assim separados, separa um filhote da sua mãe, ele fica em pânico. Esse pânico é o pânico do desespero, da rejeição. Olha que interessante. Por outro lado, um outro conjunto de pesquisadores pegaram outros estudantes e fizeram um estudo em que eles tinham que ver frases de propaganda de NGO, né, de organizações não governamentais, e ver se eles, a partir da missão daquela organização, da Abnet, por exemplo, se eles doariam ou não doariam algum dinheiro para a Abnet, tá certo? Ou para National Rifle Association dos Estados Unidos, ou para pesquisa para a vacina da AIDS, no tempo da AIDS, etc. E o que eles foram ver é o seguinte: quando as pessoas decidiam fazer caridade, ativava a área do cérebro do prazer e do bem-estar. Logo, a rejeição social faz doer. A caridade, o estar perto do outro, o fazer pelo outro, ativa áreas do prazer e do bem-estar. Quando a gente é tratado com justiça, ativa, continua muito devagar, muito rápido. Ah, tá. Só para mim entender uma coisa. Eles entendem, eles falam espanhol. A minha primeira esposa é diplomata, então eu já morei 4 anos no Uruguai, poderia dar em espanhol, já morei 3 anos na Bélgica, eu morei na Inglaterra, eu poderia falar nas duas coisas, ela fez questão que eu falasse em português, então eu vou falar em português. Português. E como é que eu... Tá, bom, então eu vou falar bem mais devagarzinho. Tá. Então, assim, esse sentimento de justiça, por exemplo, quando é tratado com justiça, isso nos dá uma sensação de bem-estar. Todo mundo já teve essa sensação, é ou não é? De que de repente alguém faz uma coisa bacana pra gente. E essa coisa bacana. Ah, é uma tradução em tempo real? Ah, tu tá traduzindo em tempo real? Perfect. Vamos lá. Então, na realidade, pessoal, esse o resumo da ópera, tá aqui, ó. Essas coisas que estão em vermelho aqui fazem parte da rede neural das coisas que nos fazem sentir dor e sensações ruins, físicas ou psíquicas. A dor, a exclusão social, o luto, ser tratado de forma injusta, ser comparado de forma negativa a outra pessoa, isso nos dói. O que é interessante é que o cérebro processa isso como dor realmente. Ao mesmo tempo que prazeres físicos, ter uma boa reputação, ser tratado com justiça, fazer caridade, cooperar entre as pessoas, nos dá uma sensação de bem-estar. Então, isso aqui nos bota numa questão muito importante do ponto de vista social. E, naturalmente, se a gente cuidar do outro, valorizar o outro, entender o outro, faz com que o outro se sinta bem e a gente se sinta bem, poder lidar com pessoas com doenças crônicas, seus familiares, poder confortar essas pessoas, acolher essas pessoas, é uma coisa que certamente
nos traz sensações de bem-estar. E eu vou complementar essa primeira parte dizendo o seguinte: uma vez que eu estava nesse lugar aqui na Inglaterra, esse jornal fez uma matéria, o Financial Times, de que esse cara, que é um cara meio conhecido, assim, o Malcolm Gladwell, tá certo? É um psicólogo, que ele estava assim meio na crista da onda ali na virada 2010, 2011, e aí ele foi fazer uma semana daqueles stand-ups que os caras gostam de fazer, ficava lá num teatro falando, né? Tipo um Fronteiras do Pensamento, versão inglesa. E a matéria do Financial Times era que, coincidentemente ou interessantemente, um teatro de Londres naquela semana não ia ter nenhuma peça de teatro, porque ia ser ocupado por um cara que ia chegar lá e ia ficar falando. E aí ele se pergunta por que alguém iria pagar para assistir um cara falar, se poderia pagar muito menos e comprar os livros dele, ler os livros dele, poderia ver na internet, que alguém iria lá e ocuparia aquilo ali. E daí ele fala isso aqui, ó: People are hungry for knowledge, vírgula, for a better understanding of the world, to be inspired by remarkable people. Tá certo? As pessoas, na verdade, todos nós somos famintos por ser inspirados por pessoas que eu traduzi por admiráveis, certo? Então, na verdade, a primeira parte do que eu quero dizer aqui é o seguinte: a gente tem que ser, para os nossos pacientes, para os familiares, né? Independente da área que a gente atue do ponto de vista de da área da saúde, nós temos que ser pessoas admiráveis, porque com isso a pessoa vai criar uma ligação conosco, que a gente vai poder, a partir daí, exercer essa sensação de fazê-los felizes e a gente se mais confortados e a gente mais feliz. Para isso, a gente precisa de 3 tipos de energia: a física, a emocional e a espiritual, tá certo? Para que a gente possa efetivamente lidar bem com essas pessoas. Ou seja, a gente tem que acordar com vontade de mudar a vida das pessoas. A gente tem que ter uma energia emocional para estar disponível para essa empatia. A gente tem que tentar estar bem com a nossa cabeça. E estar bem com a nossa cabeça é valorizar o que a gente faz. Porque valorizando e vendo o propósito, volta para a questão da felicidade, vendo um propósito naquilo, isso reboteia, né? Comes back as happiness, ou uma sensação de bem-estar. E a energia espiritual também. Então, na verdade, essa é a conclusão da primeira etapa, certo? Né? Existe uma realidade que é um insubstituível papel de pessoas admiráveis. Então, que é o que profissionais de saúde devem ser para pessoas com doenças crônicas. Ou seja, a mensagem número 1 aqui é que nós temos que ser pessoas admiráveis para as pessoas. Ou seja, você tem que chegar e aquele familiar daquele teu paciente tem que dizer assim: aquele auxiliar de enfermagem, quando ele chega aqui, eu sei que ele vai saber lidar, que ele vai dar aquela palavra de conforto, que ele vai conseguir transmitir uma coisa que vai aliviar o ambiente, baixar o peso. Isso é pessoa admirável. Não precisa ser um Malcolm Gladwell, não precisa escrever 10 livros. É o pequeno detalhe do que a gente faz no nosso dia a dia que pode permitir que a gente seja uma pessoa importante para quem está sofrendo cronicamente, tá certo? Né? Ser alguém que valoriza e exerce a intensa experiência da comunicação direta e empática. E esse é o papel crucial do profissional de saúde. E aí entra a segunda etapa do que eu quero falar, que é como é que se faz isso. Então, como é que a gente consegue ser essa pessoa? Como é que a gente consegue ter essa empatia? Né? Como é que o nosso cérebro lida e organiza isso, certo? E é isso que eu quero agora trazer. E para entender isso, né, para dar um viés um pouquinho da área que eu trabalho, que é a área da neurobiologia, né, ou das neurociências clínicas, eu trago um tema com o qual vou concluir a minha apresentação, que é o tema do entendimento do que está na mente alheia, certo? E esse tema, ele parte de um construto psicológico, de uma função neuropsicológica chamada teoria da mente. O que é a teoria da mente? Teoria da mente é corretamente interpretar esse cartoon aí. O que esse cartoon quer dizer? Quer dizer que tem 2 menininhas, a Sally e a Anne. Elas têm lá 3 anos de idade, não é isso? 2 anos de idade, e elas estão brincando, como 2 menininhas brincam ali na escola, em casa. E tem aqui um ursinho de pelúcia que está nesse carrinho. Elas estão brincando. E daqui a pouco a Sally, ela que está vendo aqui que está o ursinho, botou o ursinho de pelúcia aqui nesse carrinho, ela sai para fazer xixi.
E ela volta. E enquanto ela está fora, a Anne pega o ursinho, tira do carrinho e bota no baú. E a pergunta, quando a Sally volta, porque a Sally estava lá e não viu que essa menina tirou o ursinho daqui e botou ali. Então a pergunta é, onde é que ela tem que procurar o ursinho? Então, se eu mostro isso e faço essa pergunta para qualquer um de vocês aqui, nós vamos nos dividir em duas respostas, a certa e a errada, tá certo? Bom, a, a, a primeira impressão, assim, de que é bem impulsivo, assim, onde é que ela tem que procurar? Ela tem que procurar onde está o ursinho. Só que está errada essa resposta. Ela tem que procurar onde ela acha que está o ursinho. E onde é que ela acha que está o ursinho? Que está no carrinho. Ele está no carrinho? Não, ele está no baú. Mas onde é que ela tem que procurar o ursinho? No carrinho. Por quê? Porque na cabeça dela, o ursinho está aqui, porque estava aqui quando ela saiu. Deu para entender isso aqui? Então, a realidade não tem nada a ver com o que a pessoa está pensando. Mas a pessoa tem direito e tem uma capacidade de lidar com a realidade. E quem interpreta isso tem que levar em conta que o que pode estar na cabeça de uma pessoa não tem a ver com a realidade, tem a ver com a sua crença, o seu viés, a sua perspectiva. Isso chama-se teoria da mente. Exercício 2. Está aqui o Joãozinho. O Joãozinho está pescando, certo? O Joãozinho está pescando e alguma coisa puxa o anzol do Joãozinho. A pergunta é, o que que o Joãozinho acha que ele pescou? Nós estamos vendo que ele pescou uma bota. Mas o que ele acha que pescou? Quando alguém. Certo? Então eu estou vendo isso aqui, eu estou vendo que ele pescou a bota, mas se eu tiver que responder o que ele acha que pescou, em geral, quando alguma coisa puxa a linha do caniço, é um peixe, tá certo? Então ele acha que pescou um peixe, mas a realidade é que ele pescou a bota, mas o que está na mente dele não tem nada a ver com isso. Então esse é um feito extraordinário, tá certo? É entender as intenções, as crenças e as preocupações de uma outra pessoa, não importando se elas são corretas ou estão baseadas na realidade ou não. Isso chama-se teoria da mente, tá certo? E usar essa informação para predizer a nossa ação em relação a essa pessoa. Isso aqui é a base da empatia. Então, os estudos em neuroimagem que pegam os alunos de faculdade que topam ser voluntários e mostram esses exercícios, mostram que tem um circuito no nosso cérebro fascinantemente organizado para que a gente imagine o que está. Quando a gente faz esse exercício, se ativa sempre esse circuito. E aí, uns caras super espertos foram fazer uma coisa mais bacana ainda. E saiu na Nature. E esse estudo é fascinante, porque todo mundo aqui que tem filho sabe o que eu vou dizer agora. Quando uma criança dessas berra, tá certo? Eu tenho duas, tá? Uma de 25 e uma de 5. Então eu passei por dois momentos disso aí. Tu olha e a mãe sabe se é xixi, cocô, fome, frio, cansaço. É ou não é verdade? Agora, como é que a mãe sabe disso? Assim, eu sempre fiquei, como é que as mulheres sabem desse negócio? Bom, aí os caras fizeram um estudo para mostrar por que que eles sabem. Sabem porque durante a gestação vai vão aumentando as conexões e com isso a espessura da córtex cerebral, exatamente nas áreas cerebrais que tem a ver com a teoria da mente, que tem a ver com a capacidade de entender o que está na mente do outro. É interessante isso, né? É como se o cérebro da mulher grávida vá se preparando para saber o que está na mente do bebê. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Ou seja, eu tenho que chegar diante de uma pessoa ou de um familiar de uma pessoa que está sofrendo e eu tenho que falar com essa pessoa entendendo o que está na mente dela. Com isso eu consigo empatizar com ela e ela consegue saber que está diante de alguém que está valorizando o que ela está sentindo, que ela está pensando, independente da realidade no equilíbrio. Isso, por exemplo, faz a brutal diferença do sucesso profissional de profissionais de saúde. É a pessoa perceber que tu sabe o que ela está sentindo, tu está na mente dela, tu está empatizando com a mente dela e não com um dado de realidade. Eu, antes de ir para cá, eu fiz um atendimento à distância aí numa pessoa que eu não consegui terminar a consulta ontem, que é a mãe de uma criança com uma doença neurológica super grave, né? E ela me disse, doutor, eu quero que o senhor dê uma olhada, que eu prometi que eu ia terminar a consulta hoje de manhã cedo,
numa coisa que foi escrita, né? Foi o médico lá escreveu uma coisa assim, olha, se essa criança tiver um problema muito sério numa das N idas à emergência, não ressuscitar, porque é uma criança com uma doença neurológica muito grave. E aí, quando ela mandou aquilo, assim, uma pessoa inteligente, o que ela queria? Ela queria ouvir de mim um pouco mais sobre se eu concordaria em que o filho dela não, entendesse? Então, assim, eu não tenho que entrar só com a realidade nua e crua de que ele tem tal lesão cerebral, com 500 crises. Não, eu tenho que chegar e dizer, olha, isso aqui deve ter sido um sofrimento muito grande para a senhora quando leu isso aqui, né? Então, tu começa a conversa empatizando com a mente da pessoa. Depois tu entra no detalhe prático, que em última análise é o que a letra fria do papel diz. E não está errado a letra fria do papel, está correta. Mas aquilo ali depende do tempero, é que nem fazer uma massa. Como é que chama macarrão em inglês? Pasta, professor Choi. Isso, fazer uma massa, tu pode fazer uma massa, bota pasta na água fervendo. Agora, aquilo ali, qualquer um faz. Tu vai no super por R$13,40, tu compra a massa e bota ali. Agora, se tu vai, né, se o restaurante vai cobrar 200, vai cobrar 16, depende do molho, depende, certo? Essa empatia é o molho da pasta, tá certo? Que é o que vai fazer toda a diferença, certo? Bom, então tá aqui, que tem os elementos da empatia. Eu estou chegando no final, não quero me passar do tempo, mas essa questão, assim, de que a gente tem que ter uma... Ficou ruim essa cor aí das coisas, meu Deus do céu. Mostrar eu preparei essa aula, quando eu falei com essa senhora, eu pensei assim, a primeira coisa que uma mãe, quando lê isso aqui, fica é que ela fica muito chocada. Então, eu vou dizer para ela o que eu acho que ela deve ter ficado mesmo. Mas isso chama-se de preocupação empática, ou seja, eu tenho a preocupação de mostrar para ela que eu sei o que ela sentiu na hora que ela leu aquilo, tá certo? E, por fim, né, entender essa questão do sofrimento pessoal que ela tá passando. Na verdade, esses 4 elementos, eles estão absolutamente congruentes, tá certo? Bom, Uh, então, assim, só para terminar, se sabe hoje que uma parte dessa capacidade empática está ligada aos nossos neurônios em espelho, certo? Isso aqui é um experimento muito bacana com eletrodos intracerebrais, mostrando que se ativam exatamente tanto para uma sensação, aquela face de desaprovação, né? Quando eu estou preocupado, ou quando eu estou vendo um sorriso, tanto faz, eu ativo os mesmos neurônios se eu estou fazendo aquilo, executando, ou se eu estou observando alguém fazer. Ou seja, nós temos neurônios que se ativam exatamente igual quando a gente faz, quer dizer, maneira de dizer assim, cientificamente falando, né, com alto índice de coerência entre a gente fazer e observar alguém fazer. Então, a gente tem um sistema que realmente nos conecta socialmente, tá certo? Tá? Olha que coisa bacana. Esse aqui é um estudo que a pessoa tem que decidir se ela vai ajudar ou se ela não vai ajudar alguém, né? Aquela mesma coisa, aquela coisa da caridade, num outro estudo. Quando ela decide que ela vai ajudar, o que ativa? A área do cérebro da recompensa e do bem-estar. Muito bacana isso aqui, né? Tá certo? Da formação de vínculos aqui da teoria da mente, tá certo? E olha que interessante, quando ela vai ajudar, e aquilo é custoso para ela, vai fazer uma caridade que é realmente uma caridade, né, ativa muito mais essas áreas que têm a ver com a preocupação empática com o outro. Se ativa muito mais, né, o que é o branco aqui, né, certo? Quando tem como é que se chama? Quando vai ter um custo aquilo, quando aquilo vai fazer de verdade para ajudar o outro de verdade. Então, terminando assim, como é que é isso na prática? Esse é um amigo meu, que ele é ortopedista. Ortopedistas são os caras que, em geral, eles recebem o paciente, está com dor aqui, tal, pega lá, tem que operar, não tem que operar, bota assim, bota assado. Claro que eu estou fazendo um estereótipo, mas ele é todo assim, ele adora conversar, ele faz uma psicologia ortopédica, uma ortopedia psicológica, mas ele acredita que falar com gentileza faz toda a diferença para a pessoa melhorar da sua dor nas costas. Segundo ele, a maioria das queixas que um ortopedista recebe são essas coisas assim relacionadas à idade, postura, hábitos, e que se tu conversa com a pessoa, relaxa ela e ela valoriza aquilo ali, ela melhora muito mais do que dá o anti-inflamatório. É a opinião dele, então tá aqui, ele ganhou o coraçãozinho e tal. Então, eu terminaria com isso, né? Na área assim que eu trabalho, que é na medicina, mas eu acho que eu poderia colocar de maneira geral para o problema da saúde, que a gente tem que ir junto com o comprimido. Quer dizer, a gente consegue empatizar, se a gente consegue transmitir esperança, confiança, explicar que a gente realmente entende o que a pessoa está sentindo, é como se a gente entrasse
junto com o comprimido. E é como se como se fosse uma dose maior do comprimido. Eu tenho clara convicção de que dá mais certo o tratamento que a gente vai junto com o comprimido. Muito obrigado pela atenção.